Nesta videoaula, estudaremos sobre as características de uma introdução no texto dissertativo argumentativo. Alguns gêneros textuais marcam a tipologia dissertativo-argumentativa. Eles podem ser o artigo de opinião, a resenha crítica, a crônica argumentativa, carta de solicitação ou reclamação, editorial, projetos de texto, monografias, teses, dentre outros gêneros textuais. É válido relembrar que todo texto possui uma estrutura harmônica, marcada pela presença de 3 elementos: a estrutura composicional, o conteúdo temático e o estilo de linguagem. Dessa forma, a estrutura composicional da tipologia dissertativa argumentativa é marcada pela construção de parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Já o conteúdo temático é marcado pelo caráter de expor opiniões, o que sinaliza o ato de dissertar e defender ideias por meio de argumentações. Por fim, o estilo de linguagem é marcado pela simplicidade, concisão e formalidade na produção textual. Conhecendo todo esse panorama, vamos a partir de agora detalhar algumas possibilidades de elaboração de uma introdução dissertativo-argumentativa. Iniciar um texto dissertativo-argumentativo pode parecer um desafio, contudo, não se preocupe. Existem estratégias que você pode utilizar para fazer uma boa produção textual. A primeira estratégia é prestar atenção no tema que você irá desenvolver. Ele deve estar bem claro. Para isso, você pode selecionar as palavras-chave desse tema. Isso porque todo tema tem dentro dele assuntos que precisam ser citados no seu parágrafo de introdução. Dessa forma, é importante circular essas palavras principais, pois isso irá facilitar a compreensão sobre o que você vai dissertar e opinar. O segundo passo consiste em ativar os seus conhecimentos prévios. Isso é importante porque vai ajudar você a estabelecer a sua opinião sobre os assuntos que compõem o tema. Feito isso, você pode iniciar a escrita do seu parágrafo de introdução, lembrando que os seus parágrafos devem ser coerentes e coesos, e eles ainda devem ser formados por, no mínimo, 2 períodos. Vamos ver como isso acontece na prática? Vamos tomar como exemplo o Enem. Ele é um certame nacional que pede a escrita de um texto dissertativo-argumentativo. Mas lembre-se que já vimos que essa tipologia pode ser empregada em vários outros gêneros textuais, até mesmo no contexto escolar, como ocorre com os trabalhos de conclusão de curso. Em 2013, foi solicitada uma dissertação argumentativa sobre o seguinte tema: efeitos da implementação da Lei Seca no Brasil. Seguindo as estratégias mencionadas anteriormente, eu vou selecionar as palavras-chave que compõem este tema. São elas: efeitos, Lei Seca e Brasil. Assim, fica claro que terei de falar sobre o resultado da Lei Seca no contexto brasileiro e não em outro país. Preciso ainda ativar os meus conhecimentos prévios. O que é a Lei Seca? Como o contexto de produção é o Enem, você tem os textos motivadores para ajudar você. Se fosse em outro contexto de produção, você poderia ver os seus resumos e fichamentos de leitura, por exemplo, para verificar o que você sabe sobre o assunto. Feito isso, podemos iniciar a escrita do parágrafo introdutório. Seguindo o tema anterior, vamos analisar a construção deste parágrafo. O candidato inicia escrevendo: historicamente, causadores de inúmeras vítimas, os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil.
Veja que logo de início ele já se utiliza de conhecimentos prévios, pois ele aborda conhecimentos históricos para falar sobre a diminuição de acidentes de trânsito no Brasil. Essa ideia inicial pode ser ligada posteriormente à lei seca, e é isso que nós esperamos que o candidato faça. Ele lança dessa forma o primeiro período do seu parágrafo. Vamos ver se os próximos períodos desse parágrafo introdutório irão seguir as nossas expectativas? Será se esse candidato vai ser coerente com essa ideia central, que nós também podemos chamar de tópico frasal? No segundo período do parágrafo introdutório, o candidato continua. Essa redução se deve principalmente à implantação da lei seca ao longo de todo o território nacional, diminuindo a quantidade de motoristas que dirigem após terem ingerido bebida alcoólica. Nessa frase, ele já faz a abordagem completa do tema, pois escreve explicitamente sobre a lei seca, utiliza-se da palavra nacional, que faz referência ao Brasil, e demonstra os efeitos da lei seca quando diz que, com a diminuição da quantidade de motoristas alcoolizados, houve uma redução de vítimas de trânsito. Assim, se no primeiro período ele fala que os acidentes de trânsito, que historicamente fazem vítimas, estão diminuindo, ele justifica essa ideia no segundo período, explicando que essa redução no Brasil é efeito da lei seca. Com essa escrita, o candidato atendeu às nossas expectativas de leitores. Porém, ainda falta fechar esse parágrafo, concluir essas ideias lançadas nesses dois períodos do parágrafo introdutório. Como será que esse candidato fará isso? Convém que o parágrafo introdutório termine com um período que conclua o tópico frasal lançado inicialmente, e é isso que este candidato faz. Assim, ele fecha sua introdução dizendo a forma, o meio pelo qual a lei seca ajudou na diminuição de acidentes de trânsito. Meio este que ele associa à fiscalização, à imposição de rígidos limites e à conscientização. Veja que este parágrafo, formado por 3 períodos, tem uma sequência lógica de ideias, ligadas por elementos coesivos como essa, além disso. Observe também que os argumentos são lançados sem muitos detalhamentos, já que esses detalhamentos não cabem no parágrafo introdutório, mas sim nos próximos parágrafos de desenvolvimento. Só que isso é tema para outras aulas. Por fim, podemos perceber que a estrutura composicional deste parágrafo é formada por um conjunto textual de 3 períodos. Ainda neste campo de estrutura, percebemos que esse conjunto textual, que é o parágrafo, segue as margens e o espaçamento formador de parágrafo. Vimos no exemplo anterior que o candidato utilizou de uma afirmação de dados historicamente consagrados para iniciar o seu parágrafo introdutório. Ele poderia ter utilizado outras estratégias, como a exemplificação, a citação, a comparação de elementos ou uma definição. Enfim, existem várias formas para você iniciar a abordagem do tema no seu parágrafo de introdução. Veja na sala virtual o material de apoio para analisar exemplos de cada um desses elementos anteriores. Bom estudo!